Graça e paz, meus irmãos e amigos. Mais uma vez, o irmão Aldo Lima falando aqui, sempre na direção e na orientação de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, diz que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Muitos irão dizer naquele dia, no dia do juízo, no dia que se encontrar com o Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, profetizamos em Teu nome, realizamos maravilha no Teu nome. Mas muitos irão ouvir palavras duras da parte do Senhor, como por exemplo, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e amigos, palavras duras como essa que muitos irão ouvir, não é simplesmente por chamar Senhor, Senhor, mas por permanecer no pecado, na iniquidade, por permanecer na prática da iniquidade, na prática do pecado, quebrando regra, preceito, mandamento, os estatutos da palavra de Deus, sabendo que estão cometendo erro, cometendo pecado, cometendo iniquidade, mas insistem em tentar conciliar a vontade de Deus com a sua própria vontade, a vontade de Deus com o pecado. E Deus jamais aprovará essas atitudes, essas ações. Ora, se Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para perdoar os pecados do ser humano, libertar, livrar da condenação eterna, proporcionar salvação, como Ele vai aceitar o ser humano, fazer a sua vontade, a vontade dEle e ainda viver na prática do pecado? Não, não, não. É por isso que muitos irão ouvir, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Pense nisso, reflita nessa palavra. E o que é iniquidade? Que é tão grave assim? Iniquidade é exatamente pecado. João capítulo 3, versículo 4 diz que todo aquele que pratica a iniquidade, pratica o pecado, porque iniquidade é pecado. Pense nisso, o cristão, ele é cristão por estar ligado a Cristo, por fazer a vontade de Cristo. O cristão, ele deve ser sal, ele deve ser luz, deve ser sincero, temente, obediente ao Senhor, deve viver a palavra de Deus, deve praticar a palavra de Deus, deve ser fiel, deve adorar o Senhor, deve ser obediente ao Senhor, deve ser fiel em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer ambiente, que ele esteja sozinho ou acompanhado com pessoas. Pense nisso, não viva na prática da iniquidade, não viva na prática do pecado, porque naquele dia pode ouvir palavras como essa: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essas palavras, muitos que irão ouvir, felizmente irão ouvir em uma hora que não há mais reversão. São palavras irreversíveis. Deus abençoe sua vida. Faça a vontade de Deus, obedeça a palavra, guarde essa palavra no seu coração. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.